dia é com você, querido. Boa noite a todos. Nós vamos ler uma página do livro Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A página tem o título de Mensagem aos Médiuns. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhe que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos, vindas ao planeta, com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada. E muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas e, enquanto não colaborardes para a obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Do livro Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Vamos orar, meus irmãos. Elevemos os nossos corações àquele que nos cobre com a sua bênção e nos possibilita a vivência neste planeta de amor e de luz. Porque desta forma, oferecido a todos nós todas as possibilidades que temos de encetarmos em nossa meta, em nosso caminho, as vias de acerto e melhora espiritual. E por isso, precisamos acertar conosco mesmo todas essas possibilidades de engrandecimento das nossas almas, evoluindo, estudando, nos esforçando cada vez mais para entender a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, que nos concedeu a bênção de seu Filho bem-amado a nos trazer a doutrina que liberta a todos nós. Por isso, que cada um dos nossos corações possam se voltar agora
para os estudos que serão oferecidos e, desta forma, fortalecermos-nos nos ensinos de nosso meigo, Jesus. Que a paz esteja em todos os corações. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Então, hoje nós deveríamos ter aqui o nosso querido Guilherme Kremer, mas ele, essa semana, nos informou que está enfermo, está com uma sinusite, enfim, e com muita dificuldade de fazer a exposição, e nos pediu para que ele fosse escalado em outro momento. Então, vamos aguardar uma outra oportunidade para chamá-lo, e nós, então, resolvemos trazer para a nossa reflexão de hoje um tema que diz respeito ao nosso trabalho, né, na Casa Espírita, e para todos aqueles de nós que estamos mergulhados nessa proposta e nessa experiência da mediunidade. Então, temos agora esse tema que eu escolhi, porque estamos todos aqui para cada vez mais fazermos despertar os nossos potenciais, conforme a página de hoje, falando do compromisso, da responsabilidade. E nós estamos aqui buscando aprender juntos, compartilhar conhecimentos, para que possamos nós nos fortalecermos durante esses períodos em que estamos em nossas casas, mas, sobretudo, para que mantenhamos acesa essa chama e nos capacitemos para as tarefas que certamente teremos que desempenhar quando retornarmos à atividade na Casa Espírita. Então, eu colhi vários temas, vários textos de várias obras de Emmanuel, Joana de Ângeles, do Evangelho, e eu gostaria de compartilhar com vocês esse tema, né, o despertar da mediunidade. E no capítulo 5º do Consolador, nós temos aí Emmanuel trazendo para nós a respeito do desenvolvimento. E uma pergunta é feita e ele traz, então, uma resposta. Qual é a verdadeira definição da mediunidade? Porque muitos de nós temos ainda muitas dúvidas, sobretudo aqueles que estão conosco, né, há pouco tempo, e nós temos, assim, dúvidas quanto seja esses potenciais que nós temos para exprimir, para exercitar nossa vivência na experiência carnal com os potenciais da alma. E Emmanuel, então, nos responde da seguinte maneira: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então, todos aqueles de nós que estamos estudando o Evangelho e que já fizemos as nossas leituras sobre o Consolador prometido por Jesus, né? Ele nos traz exatamente essa proposta de que toda essa possibilidade de comunicação, de vivência, de intercâmbio com o mundo espiritual estaria sendo inaugurada na Terra desde a vinda do Consolador. É claro que a mediunidade nunca deixou de existir, mas mais ostensivamente foi codificada pelo nosso querido codificador, né, Allan Kardec. Seguindo, então, ele diz o seguinte: a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus a seus filhos misérrimos. Então, todos nós que estamos aqui temos nossos compromissos kármicos, as nossas dívidas pretéritas, a nossa necessidade de ajustes. E a mediunidade é uma das oportunidades
fantásticas para o nosso progresso e redenção, como está colocado por Emmanuel, né? E tudo isso é concedido, né, como o Emmanuel coloca aqui, mas por graça e amor de nosso Pai por todos nós. Então, existem percalços, existem lutas, dificuldades. Todos os médios que conhecemos na romagem terrena, que deram seu testemunho, tiveram grandes dificuldades, né? O Chico, o Divaldo, a Dona Ivone, enfim, tantos outros tiveram tantas dificuldades, não só morais, como físicas também, como também parte financeira. Muitos sofreram grandes dificuldades, enfim. Então, os percalços existem para todos nós, não é privilégio de ninguém. E os médios jamais poderiam estar isentos disso, porque senão, que mérito teria se nós trabalhássemos, se nós recebêssemos as bênçãos de todos os benesses e os outros com as suas lutas dolorosas? Avançando, então, diz assim, na 384, deve-se provocar o desenvolvimento da mediunidade, porque esse é um tema, né, que sempre nos deixa assim, buscando compreender. Será que realmente a gente deve provocar isso? Como é que deve ser a nossa postura diante da questão da mediunidade? E Emmanuel, então, nos traz. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno, toda oportunidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Olha o recado que ele nos dá, né? Em surgindo, né, que deve ser uma coisa espontânea, e devemos aceitar isso com naturalidade, sem nenhum espetáculo, sem nenhuma distinção, né? E que seja isso realmente uma atividade que devemos exercer com toda a humildade, porque ela é exatamente colocada à nossa disposição para nosso progresso e aperfeiçoamento. Então, como é uma benesse, nós estamos recebendo isso como graça, como bênção, como possibilidade para desenvolver esse potencial, nós temos que aceitar isso com humildade. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Nós temos sempre ouvido isso na Casa Espírita, os nossos dirigentes, a nossa Maria Luísa, todos comentam sobre isso, a proposta que Emmanuel nos traz, Divaldo, nas suas falas, né? Raul Teixeira, tudo isso, né, fala-nos a respeito dessa questão de que nós temos potencialmente possibilidades, por termos a mediunidade como forma latente, na nossa condição de encarnados. Porém, ela é potencializada, desenvolvida e é dirigida pelos mentores espirituais do plano espiritual. Que começa lá, quando nós estamos estudando o livro Mensageiros, né? Começa lá no plano espiritual, quando nós nos comprometemos. E depois, quando chegamos aqui, isso aflora, esses potenciais afloram, e os nossos amigos espirituais, os mentores que nos ajudam, eles estão sempre prontos a estarem nos amparando nessa tarefa. A mulher, o homem. E aí é interessante essa pergunta, né? Porque muito se acha que, quer dizer, que existe especificidade, a mediunidade é característica de um ou de outro. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico, né? Como nós estamos na Casa Espírita, nós vemos lá que nós temos indivíduos, né? Dos dois sexos, sem problema, né? Mas a pergunta é muito interessante, ela nos fala de uma coisa muito importante que Emmanuel nos traz, que é isso. No capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem tiver a maior porcentagem de sentimento. E aí a gente percebe por que ele está colocando isso, né? Quem é que na existência física desenvolveu mais essa porcentagem de sentimentos? O homem ou a mulher?
A resposta a gente já tem mais ou menos, né? Mas Emmanuel nos traz isso de maneira muito ostensiva e clara. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão o sentido de beleza e mensagem dos planos invisíveis. Está falando aqui de sensibilidade para interpretar. A mulher detém isso porque desenvolveu os potenciais. Agora, como nós, como espíritos, né, podemos encarnar como homem ou como mulher, exatamente para desenvolver essa sensibilidade, desenvolver esses potenciais, que é essa a proposta, nós devemos desenvolver todos os nossos potenciais, né? E isso haverá de acontecer na medida em que nós nos dispomos a esse trabalho, né? Então, qual é a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Então, nós vemos, assim, a importância, né, que é de nós conhecermos, não só conhecermos, mas estudarmos o Evangelho, buscarmos compreender a sua proposta, né? Começando pelo Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, né? Enfim, obras póstumas, todas as obras do Pentateuco espírita, para que a gente possa adentrar esse conhecimento e ter segurança para e humildade para poder desenvolver esses potenciais, né? E ele faz uma ressalta aqui, o fantasma do personalismo em detrimento da missão. Nós vimos, né, nas passagens do livro Mensageiros, vários irmãos nossos que relatam lá no plano espiritual suas quedas, né? Exatamente por conta do personalismo, do orgulho, da prepotência, do orgulho, da vaidade, enfim, né? E deixaram de lado a missão que tinham se comprometido. Muito bem. Milton, posso fazer um comentário no anterior? Pode. Vale a pena só ressaltar, né, como você bem colocou, que nós nascemos tanto numa polaridade como em outra, né? A gente poderia concluir, então, que a alma feminina seria mais suscetível, né, para o trabalho, esteja ela num corpo masculino ou feminino, né? Exatamente. Então, quanto mais a alma se torna focada, né, e associada ao campo do sentimento, mais ela estaria apta, né, ao trabalho da mediunidade. Com certeza. Porque é isso, né, Guilherme? Estamos numa polaridade ou noutra, não importa em qualquer sexo estejamos, se esses potenciais de sentimentos estão desenvolvidos, nós estamos mais aptos a fazer essa conexão da antena psíquica, né, com o plano espiritual, como nós vimos o Divaldo, o Chico Xavier, né, o nosso querido Chico, né, com esses potenciais de sensibilidade e conexão. Muito bom. E a Dona Laura, né, no Nosso Lar, quando fala sobre noções de lar, ela diz que as atividades masculinas são horizontais e as atividades femininas são verticalizantes, né? Exato. Então, independente, claro, do corpo que a gente esteja, masculino ou feminino, mas existem atividades que são verticalizantes e, portanto, dão à alma uma característica feminina. Né? Obrigado, Milton. Ok, vamos avançar. Então, pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Porque há aqueles de nós que acham, não, eu tenho que esperar o meu guia espiritual me determinar o que eu vou fazer, para onde vou, se eu devo estudar ou não, ele vai me orientar. Não preciso de fazer estudo. Na pergunta anterior, nós falamos da importância do estudo, da evangelização, né? Mas a pergunta aqui nos remete exatamente a isso. A gente deve confiar absolutamente nos nossos mentores espirituais, dispensar a necessidade de estudo? Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. Então, todos nós, indistintamente, estamos nas experiências carnal, porque nenhum de nós aqui
é missionário, né? Ou seja, são poucos aqueles que chegam aqui na Terra, e as missões, né, são aquelas com muitos sacrifícios cumpridas aqui na Terra. Então, os mentores espirituais, eles vão estar amparando-nos, mas eles não vão fazer a nossa parte. Eles vão depender de nossa vontade. Nós devemos mobilizar a vontade para que possamos prosseguir, né, na caminhada, executando as tarefas que nos competem, né? O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, nós vemos aí que a importância de nos esclarecermos. A doutrina espírita, ela é, digamos assim, a proposta dela é de esclarecimento, de iluminação de consciência, para que nos libertemos da crendice, dos receios, dos ressentimentos, das mágoas, mas, sobretudo, que tenhamos consciência de que nós somos responsáveis pela nossa própria iluminação. É claro que com a ajuda dos amigos espirituais, mas eles não farão nada por nós, se não estivermos dispostos, não estivermos mobilizando nossa vontade, né? Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2:17. Então, em Seara dos Médiuns, né? Ser médium. Isso foi no capítulo 44, numa reunião pública. Essa obra é uma obra dedicada ao estudo do Livro dos Médiuns, né? Então, existem várias obras publicadas, Seara dos Médiuns, né? E outras mais que falam do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e são 4 ou 5 obras dedicadas. Essa Seara dos Médiuns é específica para o Livro dos Médiuns, né? A questão 223, parágrafo 10, diz o seguinte: abraçando a mediunidade, muitos companheiros da Terra adotam a posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Ou seja, muitas vezes a gente chega à reunião mediúnica e achamos que essa coisa, esse sentimento, essa percepção, a expansão dos nossos potenciais vai ser executado, vai ser protagonizado pelos mentores espirituais, pelos trabalhadores da espiritualidade. E aí nós ficamos naquela expectativa, naquela inércia, achando que tudo isso vai acontecer, alguma coisa vai acontecer conosco sem que nós nos mobilizemos. Isso é um engano. Nós devemos ter consciência de que nós somos ali cooperadores, e é como ele está colocando aqui, ó. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. É ser ajudante em determinado trabalho, é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Então, nós temos que ser esses auxiliares. Como médium, nós devemos ser aqueles que se colocam à disposição, vibrando ali, expandindo a nossa energia, a nossa vibração, né, para que possamos ser esse instrumento utilizado pelo plano espiritual para a comunicabilidade ou para psicografia, para a doação fluídica, para o passe, mas isso é um recurso que deve partir do próprio médium. Ele deve se dispor a isso, colocar à disposição. E os amigos espirituais, se utilizando desses potenciais, expandido na sua vontade, vão, obviamente, auxiliar no trabalho, né? E eu trouxe, então, também aqui uns trechos de Joana de Andes, que ele fala uma coisa muito importante, sabe, Guilherme? Que nós devemos dar atenção a respeito da evangelização e da mediunidade na adolescência. Nós já devemos ter lido esse livro, né? Já fizemos estudos sobre eles lá no André Luiz, lembra? Mas, na verdade, eu peguei um tópico específico que fala sobre o capítulo 20, adolescente e os fenômenos psíquicos. E isso por quê? Porque nós temos filhos em casa, temos sobrinhos, temos netos, temos todos aqueles que estão em nosso convívio, em nossa casa, e que, às vezes, manifestam as suas
da sua mediunidade, as suas características de evidência, de percepção de alguma coisa, e nós devemos ter a percepção e a clareza e a sensibilidade de observar isso e ajudá-los a compreender e a ter equilíbrio diante da circunstância que a mediunidade traz, que às vezes ela aflora muito cedo. Nós vamos ver os exemplos que a Joana traz para nós aqui, na história da nossa mediunidade, né? E aí, no capítulo 20, diz o seguinte: na infância, porque ainda em fase complementar da reencarnação, o espírito desfruta relativa liberdade. Essa liberdade, nós sabemos, tem aquela criancinha que fica conversando com um amigo, né? Um amigo invisível, que ninguém consegue ver, mas ela conversa com ele, brinca com ele. Então, ela está, até uma determinada idade, ela está vivendo nos dois planos da vida. Ela está em contato permanente com o plano espiritual. Essa porta ela não se fecha de imediato, quando se nasce. E ela acompanha, às vezes, muitos de nós, ao longo da nossa vida inteira, né? E nós temos exemplo aí do Chico, da Dona Ivone, do Divaldo, que relatam desde tenra infância, né? Como criança, eles já visualizando os amigos espirituais, as pessoas que já desencarnaram, e falando delas, né? E os seus pais, ignorando isso, às vezes até puniam eles, né? Ou então, orientado por outros religiosos, né? Consideravam isso um sacrilégio, uma coisa. Então, é importante que a gente conheça, e Joana nos traz a importância dessa reflexão, dizendo assim, né? O espírito desfruta relativa liberdade, que lhe permite mais amplo contato com a realidade causal, aquela que diz respeito ao mundo de onde procede, quer dizer, o mundo espiritual. Esse lugar permanece acessível ao seu trânsito, ou seja, ela pode estar lá e aqui, né? E as impressões mais fortes que deles são trazidas se exteriorizam pelo corpo físico. E aí nós citamos eles aí, que eles dão testemunho disso nas suas próprias obras, Chico falando a respeito da sua experiência quando criança, Divaldo, enfim, todos esses, a Dona Ivone. Eclodem, então, nessa oportunidade, os fenômenos paranormais, propiciando as faculdades de clarividência, da clareaudiência, particularmente, e sob mais direta indução dos espíritos encarnados, outras manifestações de natureza mediúnica propriamente ditas. E aí eu me lembrei aqui, uma pessoa que eu conheci, chamada Paula, né, que desde a tenra infância ela conviveu com essa vivência, a vivência. E a mãe dela, católica e tal, não acreditava que ela era maluca, né? Aí levou ela para a igreja para falar com o padre e tal, e o padre olhou e tal, conversou com ela, e o padre era alguém que já tinha algum conhecimento a respeito disso. Aí levou ela até uma capela, e aí disse assim: minha filha, adentre essa capela, vá até lá ao altar e pegue aquele crucifixo que está lá. Aí ela falou assim: eu não posso, padre, porque a capela está cheia de gente. E não havia ninguém na capela, né? Só ela conseguia visualizar. Aí a mãe, está vendo, padre? Eu não disse que ela é maluca? Olha aí, não tem ninguém lá. Ela tá... Aí o padre, muito esperto, né, falou assim: olha, faz o seguinte, você vai pedindo licença, você é pequenina, e tal, vai pedindo licença, eles vão deixando, e você vai lá e apanha o crucifixo e volta aqui. E aí o padre, então, percebeu que ela tinha evidência, esse padre era certamente esclarecido a respeito da visão espiritual. E foi quem ajudou ela inicialmente. Depois ela, obviamente, teve contato com a doutrina espírita e pôde compreender melhor. Não obstante, sob a proteção dos guias espirituais, a criança permanece vinculada à vida plena, tornando-se instrumento dútil, quer dizer, fácil de moldar, de comunicações medianímicas, mesmo que de forma inconsciente, o que lhe causa, em determinadas situações, receios e desequilíbrios compreensíveis. Então, se a criança apresenta essas falas, essa coisa de observar, de ouvir, né, alguém falando, se visualiza, não tenhamos assim receio de abordar, de conversar com ela, perguntar, e fazer com que isso seja uma coisa normal, compreensível, né, para que ela não tenha receio, né, para que ela não sinta-se amedrontada, para que ela perceba que isso é uma manifestação natural, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir ajudá-la. Considerando, porém, a sua falta de estrutura psicológica, quer dizer, a criança, porque em fase de desenvolvimento orgânico e psíquico,
ela não deve ser encaminhada para experimentações paranormais, auxiliando-se, entretanto, mediante os valiosos e oportunos recursos específicos da oração, da água magnetizada, das conversações edificantes, como terapia própria para a sua faixa de idade. É levar à casa espírita, ouvir palestras, participar da evangelização infantil, tomar o passe, né? Tomar água fluidificada, são todos recursos que vão ajudá-la nesse processo, nessa transição, que é muito natural para muitos espíritos que eclodem na existência física com todo esse compromisso, né? Então, a evangelização é importantíssima. Por isso, nós que estamos aqui, que conhecemos, que a Casa Espírita tem a possibilidade de evangelização, inclusive, né, a Aninha está aí, que pode falar, a evangelização ela não se interrompeu, ou seja, ela foi retomada, né, pela internet, né, e inclusive aumentou, né, Aninha, o número de pessoas que participavam da escolinha, até inclusive de outros países, de outros estados, né, mostrando a importância e o interesse que existe das pessoas sobre isso. Vamos avançar. Ô, Niltinho, posso falar? Pode, querida. É interessante que, como você falou, a gente tem pessoas até de outros países, de estados e municípios, pessoas que entraram, né, para a evangelização e que elas assim ficaram muito bem, sabe? E percebendo que no momento da evangelização até a vibração da casa mudava. Olha que né? beleza, né? Isso mesmo. Que bom. Então, avançando aqui nosso conteúdo, que é muito importante, no período da adolescência, agora, então, falando da adolescência, né? Porém, em pleno desabrochar das forças sexuais, a mediunidade se apresenta pujante, necessitando de educação conveniente e diretriz adequada para ser controlada e produtiva. Porque nessa hora que eclodem todos os hormônios, todos os potenciais, né? E aí, então, a importância da evangelização da juventude, lembrando na nossa evangelização lá na nossa escola de evangelho, né? Para os jovens, a importância que é de nós que temos filhos na idade da juventude, de orientá-los nesse sentido, de irem participarem da evangelização, porque isso vai ajudá-los a compreender melhor essas energias, esses potenciais, e a saber controlar melhor, a direcionar, melhor assim dizendo, né? Direcionar, canalizar essas energias de maneira melhor, produtiva. No momento em que a glândula pineal libera os fatores sexuais complementares e as demais do sistema endócrino contribuem para o desenvolvimento da libido. A primeira, quer dizer, a glândula pineal, que era a veladora da função genésica, transforma-se num fulcro de energia portador de possibilidades de captação parapsíquica, que dá lugar a uma variada gama de manifestações. Então, é exatamente através dessa antena psíquica, né, a glândula pineal, que, nesse momento, ela desperta e abre mais a possibilidade da intercomunicação com o plano espiritual. E aí, esses potenciais e esses compromissos que existem para cada um de nós, para esses seres em processo de desenvolvimento, né, pode ser um elemento de conexão. E o com muita frequência, né? E aí, como lidar com isso? Porque, às vezes, o jovem não tem conhecimento, e isso fica, de certa forma, às vezes procura orientação, mas não consegue, e na casa espírita, na evangelização da juventude, é que vai entender melhor. Os conflitos comportamentais do adolescente, naturais, nesse período, abrem espaço para um mais amplo intercâmbio com os espíritos, que se comprazem em afligir e em perturbar, considerando a ignorância da realidade que se lhe mora. Então, se o jovem tem conhecimento de que essa é uma antena psíquica, em que ele tem possibilidades de controle sobre isso, ele já pode começar a compreender, né? E ele sabe que essa interferência pode acontecer, como nós sabemos, os espíritos interferem em nossa vida, né? E aí, então, ele sabe que aquelas ideias que são plantadas na cabecinha dele, muitas vezes são influências espirituais que ele deve ter cuidado de analisar para ver se aquilo está realmente conduzindo ele para o bom caminho, né? E, às vezes, são espíritos cobradores, que já surgem nessa hora e identificam o espírito encarnado e vão, então, de alguma forma, afligir, perturbar. Por isso, então, é importante o esclarecimento na juventude, né?
Tratando-se de ser humano em progresso com o passado a reparar, o adolescente é convidado ao testemunho evolutivo, cujo meio se retempera no exercício do bem e nas disciplinas morais, fortalecendo-se para desempenhos futuros de alto coturno, ou seja, de assunto de elevado, de estilo nobre, né? Então, quer dizer, nós vemos aí que a influência espiritual, ela acontece em todos os momentos da nossa vida. Desde que nascemos, né? Nós temos relatos de crianças pequeninas que já têm essa visão, percebem a influência e não sabem identificar, choram muito, né? E aí isso é importante. Quando chega na juventude, que eles não conseguem identificar, e muitas vezes com os apelos da mídia, né? Acabam se deixando levar, acabam, às vezes, não compreendendo bem por que estão passando por esse momento e a importância que é de se disciplinar, de compreender que é preciso entender melhor o programa espiritual, e isso se tiver embasamento, se tiver conhecimento. E é na juventude, na casa espírita, é nas palestras públicas, que, é claro, o jovem muitas vezes não tem interesse, mas a juventude, por exemplo, tem programas maravilhosos para poder envolvê-los, dar fala para eles, né? Para que eles possam expor, para que eles possam falar das suas dúvidas, das suas dores. Isso é muito importante, esse compartilhamento. Inclusive, os pais devem também, porque lá na nossa casa espírita, nós temos, inclusive, a reunião de pais, simultaneamente, né, a dos jovens e das crianças, para que exatamente isso não fique sendo um assunto restrito ao jovem. O diálogo pode continuar acontecendo em casa. E o entendimento do pai e da mãe nessa hora é fundamental para que a evangelização continue, para que ambos trabalhem em favor do seu crescimento, do seu aperfeiçoamento. Nesse estágio de capacitação... Oi, Aninha, fala. E uma coisa assim que o jovem, toca muito o sentimento do jovem, é a arte. Né? Nesse momento, a arte, como a música, o aprendizado de um instrumento, a poesia, né? Isso vai de encontro a uma outra linguagem que a gente pode se aproximar, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, na Comerge, nós temos lá o grupo de jovens, né, que fazem o trabalho das esquetes, né? Como lá no André Luiz temos aquele grupinho que inclusive, tem muitos jovens do André Luiz que participam da Comerge e que são aqueles que fazem os esquetes lá, que fazem os teatrinhos para poder exatamente veicular os temas que vão ser utilizados, né? E as oficinas, né, de instrumentos, de coisas, são todos esses recursos que podem, de alguma forma, cada vez mais envolver o jovem. Então, nesse estágio da capacitação intelectual, o intercâmbio psíquico com o desencarnado torna-se mais viável e fecundo, merecendo cuidados especiais que orientem o sensitivo, o jovenzinho que está nessa condição, para o ministério do amor e da iluminação dele próprio, assim como do seu próximo e da sociedade como um todo. Ou seja, todos nós estamos em curso nesse processo de aprendizado, de aperfeiçoamento. Não é só o jovenzinho, não é só o papai e a mamãe que está na casa espírita. Todas as criaturas humanas estão nesse curso intensivo de aprimoramento. Agora, é claro que não estamos dizendo que nós somos privilegiados, mas a doutrina espírita, ela nos faculta a compreender melhor isso. Esses recursos, né, que estão... E está acessível a qualquer um. As portas da casa estão abertas. A doutrina está acessível pela mídia, pelas casas espíritas, não há restrição nenhuma. Então, quer dizer, o benefício iniciando-se pelo próprio, né, que acaba sendo um recurso na família, no núcleo familiar, e depois, então, na sociedade. É expressiva a relação dos adolescentes que foram convidados a atividades missionárias através da mediunidade, confirmando a existência do mundo espiritual e seu intercâmbio incessante com as criaturas humanas que habitam o mundo físico. Nós, mais uma vez, lembramos aí, dentre os médiuns, né? Divaldo, Chico, Ivone Pereira, né? E tantos outros, né? O Raul Teixeira, tantos outros que são o Julinho, enfim, tantos outros médiuns que agora não nos recordamos, mas que fizeram parte desse trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual, né? E aí, então, a Joana vem nos trazer várias referências. Por exemplo, Joana d'Arc, olha a idade.
Aos 14 anos de idade, manteve demorados diálogos com os espíritos que se diziam Miguel Arcanjo, Catarina e Margarida, considerados santos pela Igreja Católica, que a induziram ao comando do organizado exército francês para as lutas contra os ingleses, culminando com a coroação de Carlos VII em Reims, que a abandonaria depois ao próprio destino de Marte. Ou seja, olha aí os precalços da mediunidade. A Joana d'Arc, né? Que nós sabemos, existem referências que tenha sido, né, um trabalhador junto do Cristo, né, que tenha sido o Judas, né, segundo referências que tem sobre isso, a confirmar. Bernadette Soberot, aos 14 anos, na gruta de Messa-Bélier, né, em Lourdes, na França, teve 18 contínuos encontros com uma entidade luminosa que lhe afirmou ser Maria de Nazaré. 14 anos de idade. E ela revelou isso, a mediunidade dela. 3 crianças na gruta de Ilha, em Fátima, Portugal, igualmente mantiveram contato e dialogaram com outro ser espiritual que a informava ser a mesma senhora. Catarina e Margarida Fox tornaram-se instrumentos da comunicação lúcida com o mundo espiritual em Hydesville, nos Estados Unidos, inauguraram a era nova para a comunicabilidade com os seres de além-túmulo. Né? Existe aí obra, inclusive, falando sobre a Catarina e a Margarida Fox, fazendo referência ao início das comunicações, né, com o plano espiritual lá nos Estados Unidos, né, em Hydesville. Isso, inclusive, tem registro disso. Kardec se utilizou dessas informações. Inicialmente foram através de pancadas, raps, e elas conseguiram estabelecer um código de comunicação e depois descobriram que era alguém que havia sido morto e enterrado naquela casa. Uma história interessante, que fala aí dessa comunicação. Allan Kardec acompanhou os estudos e estudou as excelentes mediunidades das adolescentes irmãs Baldan, de Aline Carlotti, né? De Jafé e de Irmãs Dufour, que contribuíram expressivamente para as incontáveis páginas de ciência, filosofia e religião que constituem a codificação do Espiritismo. E isso em idade bem novas, eram de 13, 14, 15 anos, eram jovenzinhas. Né? Florence Cook, também com 14 anos, buscou o apoio do notável físico Sir William Crookes, em Londres, para que a estudasse e investigasse exaustivamente, produzindo extraordinárias manifestações de ectoplasmia, nas quais se apresentava materializado o espírito de Katia King. Inclusive, existe uma obra, né, sobre isso, né? Materializações de Katia King. Né? Daniel Douglas Home, desde os 10 anos de idade, tornou-se admirável médium de efeitos físicos, havendo sido investigado demoradamente por eminentes cientistas que lhe autenticaram as faculdades medianímicas, o mesmo que fizeram inúmeras vezes cortes europeias pelas quais passeou a sua paranormalidade. O Daniel Douglas Home, ele tinha a capacidade de volitação. Ele se deslocava no ar, né? Então isso era um espetáculo para eles. Aí eles ficavam lá extasiados com essa manifestação mediúnica dele. Né? Mais recentemente, inumeráveis instrumentos mediúnicos deram início ao desenvolvimento de suas faculdades paranormais exuberantes, que brotaram na infância e atingiram o apogeu no período da adolescência, tornando-se verdadeiros exemplos dignos de ser seguidos pela abnegação e edificação dos ideais do bem que realizaram e que prosseguem desenvolvendo. Nós temos, mais uma vez, a referência do nosso querido Divaldo, do Chico, da Ivone Pereira e tantos outros. Né? É perfeitamente compreensível que, nessa fase de autoidentificação, o adolescente desperte para o patrimônio que nele se encontra latente e que se exterioriza sob o aluvião de energias punjantes a fim de canalizá-las para a sua completude e o seu perfeito equilíbrio psicofísico. Ou seja, é natural isso. É compreensível, né? Ele tem que se perceber, né? Ele tem que despertar para esse patrimônio, para que ele possa compreender melhor essas energias. Inúmeros fenômenos, portanto, que ocorrem no desenvolvimento do adolescente, conflitos fóbicos,
transtornos neuróticos e psicóticos, insegurança, insônia, instabilidade sexual, além das conhecidas causas genéticas, psicológicas, psicossociais, também podem ter sua origem nas obsessões, que são interferências de espíritos sem orientação no comportamento do jovem, como desforços de dívidas pretéritas ou mecanismo de burilamento interior para o próprio progresso moral. Não estamos querendo dizer aí que tudo é mediunidade, mas sim que uma grande parcela desses fenômenos, dessas síndromes que às vezes estabelecem no jovem, né, trazendo desconforto para ele, elas têm origem nessa influenciação espiritual. Por isso a gente deve ter atenção. Os psicólogos, aqueles que já têm, os terapeutas que têm o conhecimento dessa questão da vida espiritual, sabem distinguir bem, né, Aninha, essa interferência quando existe, quando é importante que o jovenzinho se aproxime de uma religião, né, que seja uma casa espírita, uma igreja católica, enfim, ele tem que, de alguma forma, desenvolver esses potenciais, mas canalizar essas energias, para que ele possa, efetivamente, né, não ficar sujeito a isso, com temor, com receio, né? Obviamente, deve ter o seu acompanhamento com um médico, com um psicólogo, com um terapeuta, né? Mas deve, e, sobretudo, a importância da evangelização, para que ele possa ter segurança, confiança, o que vai dar esclarecimento para ele lidar com essas questões, né? Niltinho, posso falar? Fala, querida. Posso. É interessante que, justamente na adolescência, é que o espírito ele vai retomando, não é? Eu diria assim, o seu eu, porque ele passou pela infância, justamente nesse processo de adaptação à matéria, e na adolescência ele está ali se afirmando, né, como espírito na reencarnação. Então, é mais do que natural que os conflitos eles apareçam, porque a gente ainda está num estágio em que a gente precisa trabalhar muito para que a gente possa estar mais equilibrados, né, emocionalmente. Então, é natural que esses quadros de conflito, eles apareçam, né? Exato. E isso deve ser acompanhado, né, pelos terapeutas, como falei, pelo médico, mas, sobretudo, deve ser orientado, né? Da mesma forma que o desabrochar da adolescência exige valiosos contributos da família, da escola, da sociedade, aí vem a orientação de Joana. A religião espírita é também convidada a brindar esclarecimentos e terapias para bem conduzir a paranormalidade, as manifestações mediúnicas que fazem parte da existência e se integram em a natureza humana. Ou seja, olha a importância que é, né? A família tem a sua importância, a sociedade tem, mas às vezes a sociedade não tem uma percepção clara disso, e às vezes até hostiliza, mas a família, o seu núcleo familiar, deve ser aquele que deve acolher, primeiramente, em vendo o jovem despertando essas características, né? E deve conduzir para que ele possa compreender. E a doutrina espírita, a religião espírita, ela tem capacidade de nos ajudar na compreensão, né? Para o jovem poder conduzir melhor essas energias, essa paranormalidade. A mediunidade é a faculdade da alma que o corpo reveste de células para facultar o intercâmbio entre os espíritos e a natureza e as criaturas humanas, constituindo um sexto sentido que integrará as funções orgânicas de todos os indivíduos. Isso é uma proposta dos espíritos. Eles nos dizem que a faculdade medianímica é um sexto sentido e que isso vai fazer parte cada vez mais, de maneira mais proeminente e mais pungente para o homem do amanhã, para o homem que esteja evangelizado, para que ele perceba o compromisso dele na vida espiritual, na vida física, sabendo que é um espírito. Intercâmbio entre os espíritos e criaturas humanas. Quer dizer, nós somos espíritos revestidos de células. Nós estamos, momentaneamente, na roupagem física, mas somos espíritos. Nós somos espíritos. E, momentaneamente, temos essa possibilidade de ser intermediários, intercâmbio, né? Fazer esse intercâmbio. Esses potenciais devem termos consciência dele para desenvolver esses potenciais, que são uma faculdade que certamente vai fazer parte cada vez mais de nossas vidas,
de nossa existência. O adolescente deve enfrentar os desafios de natureza parapsicológica e mediúnica com a mesma naturalidade com que atende às demais ocorrências do período de transição. Ou seja, não deve ser colocado isso como uma coisa especial, ele não é um tipo diferente que veio para cá, não é um espírito iluminado, não. Às vezes é um espírito extremamente comprometido, que aflora nele a mediunidade por compromisso. E a gente não deve endeusar, não deve, mas deve tratar isso com muita naturalidade, né? Para que exatamente ele possa transcorrer por esse período, né? Sem essa transição da juventude para a madureza, né? Sem nenhum precalço, com naturalidade, trabalhando-se interiormente para crescer moral e espiritualmente, tornando a vida mais digna de ser vivida, com um significado mais profundo, que é o da eternidade do ser, ou seja, a consciência que ele deve ter de que é um espírito, momentaneamente revestido da roupagem física. E ele deve trabalhar para a sua moralidade, para o seu desenvolvimento. Isso, para o jovem, quando ele está pelos convites da vida, do mundo, às vezes fica difícil ele compreender isso. Mas existem jovens que vêm com esse compromisso, que são, de certa forma, constrangidos a estar diante dessas manifestações. E quando nós percebemos isso, e nós às vezes temos informações de pessoas amigas nossas que falam, meu filho está com esse problema, meu sobrinho e tal, a gente tem a obrigação de esclarecer, ajudar, orientar da importância de canalizar esses recursos, essa percepção. E Raul, então, em Diretriz de Segurança, apresenta para nós, estamos chegando ao final, no capítulo 50, diz assim: a partir de que idade o jovem espírita deve participar de trabalho mediúnico? Porque essa é uma questão, né? Toda casa espírita tem lá uma norma, a nossa casa tem o nosso regulamento, né? E que o jovem, por que o jovem não deve iniciar já, desde jovenzinho, na casa espírita? Porque existe uma série de coisas, compromissos com a vida dele, pessoal, que vão ajudar ele. Então, enquanto isso, ele trabalha na juventude, ele trabalha na escolinha, na evangelização, ele trabalha nos trabalhos de doação lá de recursos materiais para os assistidos, e ele vai desenvolver os potenciais dele. E aí, então, o que o Divaldo responde, né? Divaldo e Raul. Desde quando esteja disposto a assumir responsabilidade. Tá vendo? Ele não coloca restrição. Desde quando esteja disposto a assumir responsabilidade. É claro que isso aí é uma coisa que é muito peculiar de cada um. Né? A gente não pode estar, todo jovem que chega à casa espírita, nós vamos conduzir para ele para se preparar para ser médium. Não. Depende da disposição de cada um e de assumir compromisso. Os jovens médios que colaboraram com Kardec oscilavam entre 12 e 15 anos de idade. Mas há muita gente de 40 anos que não sabe manter perseverança nem responsabilidade. O problema não é de idade cronológica, e sim de maturidade espiritual. Olha como é que ele bate firme aí, mostrando para a gente. O problema não é a idade, é a maturidade espiritual. Tem jovenzinho aí de 14, 15 anos, de 16, 17 anos, que certamente tem maturidade espiritual, porque já adquiriu essa bagagem espiritual, já se comprometeu no plano espiritual, já vem com aquele compromisso, tem muito mais maturidade espiritual do que, às vezes, alguém que já está numa idade madura. Né? Isso não quer dizer nada. É por isso que ele coloca aí. No capítulo 51, diz assim, não basta que o jovem espírita tenha conhecimento teórico da doutrina. Não basta que ele tenha conhecimento teórico da doutrina. Divaldo responde, tudo aquilo que fica reduzido a palavras carece de fundamento, de atos. Se ele tem conhecimento teórico da doutrina, necessita pôr à prova esses conhecimentos através da boa prática do espiritismo. Está falando da boa prática aqui? É de estar à mesa mediúnica? Não. A boa prática do espiritismo é o trabalho de doação, é o trabalho de participação na evangelização, trabalho de participação na escola de evangelho, é o trabalho de participação na ação de assistência aos necessitados, enfim, de toda sorte de trabalho que possa ser desenvolvido e dando testemunho de que esse conhecimento se transformou efetivamente em algo que deu consciência para o jovem poder atuar e assumir, né, essa responsabilidade. No capítulo 54... Só enquanto você está falando de jovem, né,
Acho que vale a pena dizer que a escolinha sempre foi um espaço bastante rico de iniciação do jovem no campo da responsabilidade, né? Com certeza, Guilherme, com certeza. Isso, inclusive, né, é uma proposta, né, que visa exatamente a que o jovem permaneça na casa, que ele tenha conhecimento, né, e que ele possa ser alguém que vai continuar o trabalho na casa. Porque nós temos muitos jovens que continuaram, né? Nós somos exemplo disso, né, Guilherme? Estamos aí desde muitos anos, desde novinhos, estamos aí na Casa Espírita, e muitos jovens, meu filho, por exemplo, o Fabiano, que é médium da casa, que foi jovem, foi evangelizando aí da escolinha, e tantos outros que hoje estão integrando os quadros da casa. E é importante, essa continuidade é fundamental, por isso começa na juventude, como o Guilherme lembrou, na escolinha de evangelho, que vai criando Não, o que eu quis potencial. dizer é que a escola de evangelização é para o jovem um espaço de trabalho para ele demonstrar essa responsabilidade que o Divaldo colocou como pré-requisito Com para certeza. trabalhar mediunicamente. Se ele demonstra a responsabilidade nas atividades, nas atribuições que são dadas a ele na escolinha, ele demonstra maturidade espiritual para um trabalho de evangelização, é isso. Exatamente, é uma proposta. Mas, Nilton, eu diria que não somente lá. Existem outras tarefas que ele também, o jovem, pode demonstrar essa responsabilidade, né? Assim, a visita, né? As visitações, né? Aos idosos, a visita às casas, né? Que a própria juventude faz. Na própria casa, saber cuidar, ajudar as pessoas, né? Enfim, isso, a evangelização vai desenvolver neles potenciais para ele saber cuidar, para ele ter um olhar para o outro, né? Diferente, para ele perceber o outro, para que ele possa exercitar esses potenciais, né? Então, quais seriam as etapas a serem percorridas pelo médium na sua educação mediúnica? O Raul agora é quem responde. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, a mediunidade não deverá ser explorada antes que venha a eclodir. Ou seja, não deve ser forçada, não deve ser, de alguma forma, provocada, explorada, porque isso é uma coisa natural, como já foi visto anteriormente. Dever-se-ia esperar que ela brotasse e, a partir de então, se lhe daria o devido trato. Sendo assim, embora encontremos muitos companheiros que se candidatam ao exercício da mediunidade, sem que jamais hajam sentido coisa alguma que lhes demonstre serem portadores desse grau ostensivo de mediunidade, as nossas instituições espíritas devem estar sempre em guarda cuidadosa para que não inaugurem o sistema de fabricação mediúnica destituída de qualquer valor doutrinário. Uma vez que há companheiros que se aproximam das instituições espíritas, portando tais peculiaridades mediúnicas já em processo de desabrochamento. Ou seja, existe aqueles que vão, né? Mas isso deve ser uma coisa espontânea, natural, não deve ser forçada, né? E deve ser acompanhada, porque a mediunidade ela pode se expressar de várias maneiras. Não precisa necessariamente estar na sala mediúnica, ela pode estar no trabalho de assistência, no trabalho de doação, pode estar no trabalho da evangelização, pode no trabalho de preparação dos alimentos lá para as crianças. É uma forma de mediunidade de doação, né? Não é necessariamente preciso que esteja lá, né, coisa. É claro que, em surgindo os potenciais, pode e deve se candidatar ao trabalho mediúnico. Mas em todos os setores se pode desenvolver esses potenciais. A instituição orientada pela doutrina deverá aproximá-lo dos estudos doutrinários, das reuniões doutrinárias, do trabalho assistencial em favor dos necessitados, naqueles labores que possam gradativamente disciplinar a criatura, né? É como o Guilherme lembrou, né? Então, quer dizer, faz com que o jovem, né, ou a pessoa, o trabalhador, ele se aproxime da casa, ele começa no trabalho assistencial, né? Ele começa nas atividades de toda a da casa que auxiliam nos trabalhos, e isso vai desenvolvendo e vai comprometendo, vai fazendo com que ele sinta o desejo e o compromisso de continuar no trabalho. Não é oportuno que ele chegue ao centro e seja de imediato encaminhado à mesa de trabalho mediúnico, mas sim introduzida no campo do estudo, de conhecimento doutrinário espírita. Ou seja, não é porque aparece lá com manifestações mediúnicas, de evidência, né, de clareaudiência, né,
que deve ser colocado na mesa mediúnica. Não, aí já está o médium pronto. Não. Tem que primeiro passar por esse processo de aprendizado, de estudo, de desenvolvimento dos seus potenciais, de doação através do trabalho na casa espírita, para que ele possa depois, então, na medida em que ele tem conhecimento, tem consciência, ele tem percepção clara dos compromissos, ele pode ir chegando a uma condição em que ele tenha disponibilidade para isso. Por quê? Porque não basta só ele ter conhecimento, ele tem que dar testemunho disso, né? E aí, então, ele pode se candidatar ao trabalho na casa espírita. Se a pessoa estiver com a mediunidade atormentada, isso é uma coisa importante, será encaminhada para tratamento através de passes, explicações doutrinárias e da participação nas reuniões de estudo, para que possa gradualmente ir assentando essas energias revoltas, equilibrando-se até que possa chegar à atividade propriamente mediúnica. Ou seja, primeiro, pacificar a alma, através da própria autodisciplina, né? Na medida em que ele perceba essas distonias, essas questões, ele deve buscar, né? Obviamente, o atendimento médico, terapêutico, se for necessário, mas, através, na casa espírita, buscar a participação dos estudos, do passe, da água fluidificada, né? Para que ele possa se pacificar e depois, então, estando mais tranquilo, mais equilibrado, ele poder se candidatar ao trabalho. E aí os amigos espirituais é que vão dizer da possibilidade ou não. Isso porque, se aproximarmos da criatura sem nenhum conhecimento espírita da mediunidade, aquilo que não lhe sendo compreensível poderá afastá-la ou perturbá-la ainda mais. Não sabendo o que ocorre consigo mesma, a pessoa, ao invés de entregar-se ao labor, procura fugir, procura criar empecilho de maneira consciente ou inconsciente. E é exatamente por isso que, não oferecendo à mediunidade nenhum espetáculo, sendo um fenômeno natural, exigirá que o companheiro tenha pelo menos as primeiras noções basilares de que a doutrina espírita nos fala a respeito desse tentame. Por isso, aqueles que se aproximam da mediunidade deverão encontrar nas instituições espíritas a orientação para o tratamento, para o trabalho e para o estudo, conforme Allan Kardec nos preceitua, né? Então, quer dizer, a importância que é desse preparo, dessa capacitação, desse compromisso, porque aí, quando o compromisso surge, é que nós vamos, então, estar no livro dos médiuns, né? Isso, a bibliografia vai estar toda disponível. No capítulo 55, do desenvolvimento da faculdade, e médiuns principiantes, há alguma utilidade em que se lhes aplicar passes para facilitar, por exemplo, a psicofonia. Isso, inclusive, é uma coisa importante, porque o André Luiz, no livro Desobsessão, né, ele fala sobre várias atividades na casa espírita, e ele cita que lá, em reuniões mediúnicas, em algumas casas espíritas, né, existem os médiuns de psicofonia, de psicografia, e existe também o médium de assistência, de passe, que ficam na assistência, na reunião mediúnica mesmo. Em nossa casa, nós não temos os médiuns passistas que ficam lá para aplicar o passe nos médiuns que estão no processo, na mesa mediúnica, para o trabalho de incorporação. Mas os próprios médiuns que estão à mesa mediúnica, que são também médiuns passistas, podem fazer esse trabalho, e o fazem. Quando o médium precisa de se harmonizar, então o dirigente pode pedir a um dos médiuns que esteja presente ali, que seja também médium passista, que aplique um passe no médium, para que ele possa se integrar melhor àquela sintonia do espírito comunicante, que às vezes é muito difícil, e o médium precisa dessa ajuda, desse apoio. Olha como é que eles respondem. Divaldo é que responde isso. Esse exercício é, às vezes, positivo, porque o médium, estando com o centro psíquico ainda não disciplinado, durante a hora da concentração, entra em conflito, por não saber distinguir as sensações e emoções suas daqueles que ele registra e que pertencem ao espírito desencarnado, e experimenta taquicardia, o resfriamento corporal, colapso periférico, ansiedade, que são típicos da presença dos espíritos que padecem, mas que, muitas vezes,
são da própria expectativa, ou seja, o próprio médium, às vezes, naquela expectativa, ele se deixa levar por aquela aflição, aquela coisa, e, às vezes, então, impede que essa comunicação aconteça. Então, o passe vem ajudar ele. Agora, também é uma recomendação. No caso da aplicação do passe, objetivando ajudar, aumenta no médium a carga vibratória, isto é, facilita-lhe, né, o fenômeno, ou seja, na medida em que o passe é dado, ele ajuda ele no equilíbrio psicofísico para que ele possa expandir a sua capacidade de percepção e dar ensejo à possibilidade da comunicação, né? Agora, ele fala, mas, por outro lado, não deve ser habitual, para não lhe criar condicionamentos. Por isso, deve-se aplicar passes só esporadicamente, ou seja, não é uma coisa que deve ser corriqueira. O médium, né, toda vez que o médium passa mal, que ele não se sente bem, que ele não consegue ainda controlar a manifestação, que deva de imediato botar alguém para dar o passe. Deve deixar que ele naturalmente se ajuste àquilo. Se a distonia, a dificuldade permanecer, pode-se usar isso, mas isso deve ser uma coisa que não pode se tornar corriqueira, para não criar uma dependência, porque senão o médium só vai dar incorporação se receber um passe. Opa, aí não pode, né? Ele passa a não ter domínio, ele passa a contar com apoio, passa a ser uma bengala o passe para ele. E ele não vai ser efetivamente aquele trabalhador que se espera. No capítulo 56, em trabalho de desenvolvimento mediúnico com médiuns principiantes, haverá necessidade de mais de uma comunicação ou seria uma seria suficiente? Ou seja, aí está falando a respeito das comunicações que podem ser dadas por cada médium, sobretudo os médiuns iniciantes. E aí a gente vai ver a resposta, depois nós vamos falar sobre isso. Divaldo, para exercitar a mediunidade, o que importa não é o número de comunicações, mas a qualidade delas. O médium deve esperar sentir-se dominado pela vontade do hóspede, ou seja, perceber a presença, a percepção que o médium vai ter do espírito comunicante. E quando o dirigente mediúnico for solicitar dele que ele dê a manifestação, ele vai já estar pronto, porque ele está com a sua expansão perispiritual ali já pronta para perceber a presença do espírito comunicante. O médium deve esperar sentir-se dominado pela vontade do hóspede, que o vai controlando, a fim de consiga registrar em plenitude a mensagem. Ou seja, ele vai fazer essa sintonia mente a mente, médium, espírito comunicante, para que ele possa perceber a mensagem, a comunicação. Esse processo demora uns 5 minutos, então a gente não pode de imediato exigir que o médium dê passividade. Não, tem um tempo em que ele vai se ajustar a essa comunicação, se ajustar à vibração do espírito comunicante, né? Então, tem esse período aí que o dirigente tem que ter aquela tranquilidade de poder acompanhar, perceber que o médium está sintonizando, que ele está entrando naquela faixa da coisa. Quando ele está já ambientado, já estabeleceu o contato, ele começa a verbalizar, antes do ato de falar. E perdura por uns 10 a 15 minutos, depois do silêncio, quando as energias vão retornando ao estado primitivo, reequilibrando o psiquismo do médium. No caso do desenvolvimento de um médium principiante, no grupo expressivo, no máximo 2 comunicações de sofredores. Isso, inclusive, é uma orientação na nossa casa. Cada médium recebe, em médio, no máximo, 2 comunicantes sofredores, exatamente para não haver sobrecarga. Como nós temos, às vezes, 8 médiuns na casa, né, na mesa mediúnica, a mesa mediúnica, não há necessidade de 2 incorporações. Quando há ausência de médiuns, que tem 2 a 3 médiuns, 4 médiuns, né, aí sim é que a gente, então, pede para que o médium dê comunicação a 2 espíritos, né, necessitados. Né? Então, quer dizer, essa é uma recomendação dos amigos espirituais. E nós aqui estamos fechando o nosso estudo e temos ainda alguns minutos, ou já estamos no final? Estamos ainda com alguns minutos, já passou, né? Já 10 passou? minutos, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Nem percebi, desculpem, tá? Então, vou pedir fechamos para a Claudinha assim, fazer a prece final, isso, né? E aí a gente, se alguém quiser conversar com o Milton depois. Tá bom. Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos agradecidos por mais esta oportunidade de esclarecimento, onde tivemos a bênção de receber
clarezas que nos elucidarão as dúvidas e que nos permitirão adentrar mais um pouco no conhecimento de nós mesmos. Estamos gratos por esta oportunidade. Que a tua bênção possa recair sobre todos nós, e que assim, agradecidos, possamos voluntariamente, cada coração, se esforçar para cada vez mais colaborar com a nossa transformação espiritual tão desejada por todos nós. Fica conosco e envolva-nos hoje, agora e para todos sempre.